Bom, muito bom dia, 20 de maio de 2021. Nós estamos dando início a mais uma aula da nossa disciplina História Econômica Geral. Essa é a nossa aula de número 14. Nós já estamos caminhando para a parte final do nosso programa e a aula de hoje vai trabalhar com o crescimento das cidades e o padrão de vida dos trabalhadores. Bom, sempre é bom lembrar o percurso que nós estamos fazendo. Na primeira parte do nosso programa, nós trabalhamos alguns conceitos introdutórios. Falamos um pouco da importância da disciplina História Econômica Geral, o conceito de História e Historiografia, o que é a história econômica, e falamos algumas das principais correntes analíticas que se debruçam sobre problemas relacionados à historiografia econômica. Na segunda parte, nós entramos no tema central desta disciplina, que é a análise do processo de transição do feudalismo para o capitalismo. Por isso, nós iniciamos falando do que era o capitalismo, até para ter um padrão de comparação, e depois entramos na discussão da sociedade feudal, da sua origem, do seu desenvolvimento, do seu ápice, do seu declínio, e a partir daí começamos a trabalhar algumas transformações institucionais no seio da sociedade feudal que permitiram que os elementos necessários para a gestação do capitalismo fossem moldados. E a partir daí, com a Revolução Industrial, nós tivemos aí a nascitura do capitalismo como sistema econômico hegemônico. Discutimos nesse processo, portanto, a expansão comercial e marítima, o mercantilismo, o Estado absolutista, as transformações da propriedade fundiária e da produção artesanal e manufatureira, e no final desse segundo momento nós falamos da polêmica sobre a transição do feudalismo ao capitalismo. Nós vimos ali que existem várias correntes analíticas que têm visões muito particulares sobre esse processo, falamos um pouco sobre essas divergências e entramos efetivamente na terceira parte do nosso programa, que é justamente a análise da Revolução Industrial Britânica e a expansão do capitalismo. Um período de aproximadamente 100 anos vai de 1760 até 1870. Então, nós tivemos uma aula sobre a Revolução Industrial Britânica, falando fundamentalmente das principais inovações técnicas, o que foi a Revolução Industrial. Nós vimos que a Revolução Industrial foi um processo muito mais do que econômico, do que simples transformações econômicas, foi um processo cultural, foi um processo que impactou a agricultura, foi um processo que gerou uma dinâmica demográfica específica. Você passou a ter o crescimento das cidades, você impactou o padrão de vida dos trabalhadores, você teve um impacto na economia internacional. Então, é esse mais ou menos o contexto que nós estamos discutindo na disciplina até agora, e obviamente o tema da nossa aula de hoje é o crescimento das cidades e o padrão de vida dos trabalhadores. Questão norteadora de número 14. Nós estamos sempre trabalhando com uma questão norteadora, e a de hoje é: de que forma a Revolução Industrial afetou o processo de desenvolvimento urbano, as condições de vida e o padrão de vida da classe trabalhadora. Para isso, nós vamos utilizar como bibliografia básica o livro História Econômica Geral, do Flávio Azevedo Marques de Sás, do Alexandre Marchione Sás, que, na minha opinião, eu sempre falo isso, para essa disciplina, é o melhor livro-texto que está disponível em língua portuguesa. Nós vamos trabalhar com o capítulo 8º. Olha só que legal. Nós já caminhamos desde a introdução e passamos para o capítulo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, e a ideia é que nesta disciplina a gente pelo menos vença metade desse livro. A outra metade do livro, vocês terão uma disciplina no próximo ano chamada Formação do Capitalismo Contemporâneo, onde vocês vão trabalhar fundamentalmente com o século XX. Então, a partir da Primeira Guerra Mundial, passando pela Grande Depressão, passando pelo desenvolvimento daquilo que é chamado de Era Dourada do Capitalismo, o sistema de Bretton Woods, enfim, são temas que vocês vão trabalhar na próxima disciplina. Mas é importante vocês terem essa base do processo de surgimento e desenvolvimento do capitalismo, pelo menos na sua etapa originária, que envolve a primeira Revolução Industrial e envolve a segunda Revolução Industrial, pegando, portanto, desde meados do século XVIII até o final do século XIX. E é esse o nosso percurso histórico. Eu vou utilizar alguma literatura complementar também, como sempre, como de praxe. Vocês têm aí a literatura que eu vou utilizar,
complementar, e sempre que necessário, eu vou fazer referência a essa literatura, eu vou citar, e vocês vão ver que eu vou utilizar muito de algumas informações complementares, e em determinado momento também nós vamos assistir um vídeo. Então, prepare-se que vai ser um vídeo muito interessante. E a estrutura da nossa aula, ela está dividida em 4 tópicos. Nós vamos começar com os apontamentos iniciais. Em seguida, nós vamos trabalhar com a urbanização e condições de vida nas cidades industriais. Vamos trabalhar com o padrão de vida e modo de vida do trabalhador britânico. E, no final, nós vamos discutir um outro balanço da Revolução Industrial. É possível ter um outro balanço da Revolução Industrial? Não sei, vamos conversar, vamos ver. Apontamentos iniciais. Primeiro, quando a gente fala de Revolução Industrial, e aí vocês têm uma figura da Revolução Industrial ali, isso aqui é uma figura bem caricata da Revolução Industrial, são as fábricas, as chaminés, a fumaça. Um dos efeitos que a gente tem na Revolução Industrial é a crescente concentração da população em núcleos urbanos. Quando Adam Smith escreve, em 1736, a obra que, para a maioria dos analistas da história do pensamento econômico, funda a economia como ciência, o inquérito sobre a natureza e a causa da riqueza das nações, ele era uma testemunha ocular dessas transformações. Adam Smith era professor da Universidade de Glasgow, portanto, a Escócia também passava por esse processo de transformação da Revolução Industrial, e ele estava vendo uma sociedade que até então era agrária, era uma sociedade que vinha de uma origem feudal, uma sociedade até então com transformações muito lentas, passar por um intenso processo de transformação, se tornando uma cidade cada vez mais urbana, cada vez mais industrial, passando por um processo de migração campo-cidade muito intenso, crescimento, portanto, dos núcleos urbanos. Isso é, eu diria, um marco importante da Revolução Industrial. Então, quando a gente fala da Revolução Industrial, a gente tem em mente, geralmente, uma figura como essa que vocês estão vendo. Uma cidade cheia de fábricas, com fumaça, mas é importante também ter clareza que quando a gente fala de Revolução Industrial, nós não estamos falando somente das transformações nas indústrias. Existiram transformações que foram importantes em várias áreas, como na agricultura, nós vimos em aula anterior, muitos inclusive dizem que as revoluções que aconteceram, a própria Revolução Agrícola, que foi coetânea da Revolução Industrial, teria sido para a Revolução Industrial fundamental. Nós tivemos também, nesse processo de crescimento das cidades, desenvolvimento de outros setores, crescimento de outros setores, você teve o desenvolvimento do comércio, o desenvolvimento das finanças, o desenvolvimento dos transportes, o crescimento da chamada administração pública e de setores de serviços em gerais. Essa população urbana passou a demandar, como o mercado consumidor, serviços, passou a demandar transporte, passou a demandar uma série de produtos, e você passa a ter, portanto, um mercado também emergente, um mercado também que passa a ser abastecido por uma série de setores, de produtos, de indústrias que não existiam no período feudal. O mundo, portanto, ele passa a sofrer uma grande transformação, e entre várias transformações, você tem o surgimento do chamado trabalhador assalariado urbano. Então, o trabalhador assalariado urbano, ele entra em cena e ele passa a ser, dentro do capitalismo, um agente importante, um ator importante a ser estudado, a ser compreendido. Bom, vamos falar um pouco de urbanização e condições de vida nas cidades industriais, que é um tema sempre muito tratado, muito relatado pelos historiadores que analisam a Revolução Industrial, e isso é um elemento fundamental. Então, você tem aí mais uma imagem aí, uma imagem de uma rua do bairro de Londres. Então, essa gravura, ela é de 1872, ela é de um autor chamado Gustave Doré. Então, retrata um pouco a situação de uma rua de Londres no período ali já impactado da Revolução Industrial, quase nos meados da Segunda Revolução Industrial. O que a gente pode falar um pouco sobre as condições de vida nas cidades industriais, sobre o processo de urbanização? Primeiro, que houve um crescimento significativo das cidades. Cidades cresceram de forma desordenada.
em especial os bairros operários. Então, muita gente migrou. Lembre-se que você teve o processo migratório do campo para as cidades, mas você também teve um processo de crescimento da taxa de natalidade também. E uma diminuição da taxa de mortalidade que fez com que houvesse um crescimento da taxa demográfica. Então, você tem dois movimentos aí. O processo migratório, processo, portanto, de movimentação de pessoas campo-cidade, e o processo de crescimento demográfico oriundo do aumento da natalidade e da diminuição da taxa de mortalidade, que fez com que as cidades crescessem em ritmo acelerado. Esse crescimento, entretanto, foi um crescimento em grande parte, com ausência de planejamento urbano, com ausência de uma infraestrutura básica que permitisse condições adequadas de vida para esses trabalhadores. Bairros operários cresceram rapidamente, em condições bastante precárias. Os relatos mostram que essas pessoas viviam em condições insalubres. Havia, portanto, ausência de saneamento básico, ausência de ações de saúde pública, coisas como cólera, por exemplo. Há relatos em Londres, nesse período de surtos de cólera, que mataram muitas pessoas, havia insalubridade nas habitações, relatos de habitações realmente insalubres, totalmente insalubres. Vamos falar um pouco sobre isso ao longo da nossa aula, eu vou trazer para vocês alguns comentários, e uma elevada taxa de mortalidade. Uma elevada taxa de mortalidade, fundamentalmente em função das condições insalubres, em função da ausência de uma política pública de saúde, uma política pública na área sanitária, uma política de saúde pública, e também questões relacionadas à ausência de um esgotamento sanitário mais adequado, ou seja, você tinha realmente condições sanitárias muito complicadas, ao mesmo tempo você tinha uma classe trabalhadora subnutrida, mal alimentada, muitas vezes mal remunerada, a utilização de mão de obra infantil, a utilização de mão de obra feminina com cargas de trabalho muito elevadas, e isso fazia com que a própria resistência física dessas pessoas sofresse uma queda no seu sistema imunológico, e isso permitiu, inclusive, surtos epidêmicos que são relatados pela história. Bom, falar um pouco do padrão de vida e o modo de vida do trabalhador britânico. Quando a gente olha a questão do padrão de vida e do modo de vida do trabalhador britânico, é preciso a gente ter clareza de algumas questões. Primeiro, a Revolução Industrial ela desestruturou o padrão de vida tradicional dos trabalhadores que eram da agricultura, que eram acostumados do sistema feudal, por exemplo. Então, havia toda uma lógica, havia todo um modo de vida ligado à cultura, ligado ao artesanato, ligado à agricultura. E quando você tem a Revolução Industrial, você tem uma revolução, o nome já diz, é uma revolução, portanto, é um elemento que causa ruptura, é um elemento que muda a trajetória, é um elemento que muda a dinâmica temporal dos acontecimentos, e essa sociedade passa a ser submetida, portanto, a um processo intenso de mudanças que, de um lado, desestrutura o padrão de vida tradicional, o estilo de vida tradicional, e faz com que essas pessoas, em um curto prazo de tempo, tenham que se adaptar ao novo ethos, a uma nova ética, uma nova lógica, uma nova cultura, a um novo modus operandi, a um novo modo de vida, tendo nas cidades e nas fábricas a centralidade desse processo. Então, o debate sobre o padrão de vida dos trabalhadores, nesse momento, ele passa a ser intenso pelos historiadores, sobretudo os historiadores econômicos. Você tem várias obras, e é curioso porque quando você vai analisar as obras, é possível, e aí os nossos autores também, eles apontam para isso de uma forma que eu considero brilhante, é possível você ter a divisão entre o debate dos pessimistas e dos otimistas. Então você tem aí alguns analistas que vão ser pessimistas em relação a isso, vão ver isso com olhos de preocupação, vão exacerbar muitas vezes as características negativas da Revolução Industrial, e você vai ter os otimistas que vão, mesmo que tenha elementos negativos, vão sempre ver a metade cheia do copo. Eles vão ver sempre os fatores positivos. Bom, nos primeiros estudos históricos sobre a Revolução Industrial, prevaleceu a noção da degradação do padrão de vida do trabalhador.
Então, você vai ter ali um conjunto de estudos, e o Sais e Sais coloca com bastante acuidade uma pergunta, que eu considero importante, que vai nortear boa parte da discussão do capítulo 8º do livro dele. Eles vão perguntar o seguinte: afinal, qual é a questão a ser investigada? Trata-se de comparar as condições de vida do trabalhador industrial com as do trabalhador rural pré-revolução industrial, ou mesmo dos antigos artesãos deslocados pela mecanização da produção, ou trata-se de verificar se, ao longo do tempo, a condição de vida do trabalhador industrial melhorou ou piorou. Vocês estão entendendo? São duas perguntas diferentes que vão levar, eu diria, talvez, a você ver o mesmo processo a partir de óticas diferentes. De um lado, você vai comparar o trabalhador da Revolução Industrial urbano com o trabalhador pré-Revolução Industrial da agricultura. É o trabalhador do sistema industrial com o trabalhador do sistema feudal. Você vai ter duas comparações, você vai ter uma comparação que vai te dar, portanto, retratos diferentes. Ou trata-se de verificar ao longo do tempo, como pergunta o Sais e Sais, se a condição de vida do trabalhador industrial melhorou ou piorou. Aí você tem um outro recorte. São duas perguntas que são feitas e vão lhe dar, com certeza, fotografias diferentes do processo. Bom, uma das pessoas que foi talvez um dos pioneiros nessa análise foi o Friedrich Engels. Friedrich Engels, ele era um crítico do sistema capitalista, vocês sabem disso. Ele foi um dos criadores da chamada do socialismo científico, junto com Karl Marx. Ele era filho de industrial, ele era industrial, e ele escreveu um livro chamado A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Esse livro, ele relata justamente isso. Ele vai ser uma testemunha ocular, né, como a gente diz, desse processo. Ele vai transitar pelas ruas de Manchester e ele vai relatar isso. E aí eu fiz questão de pegar um extrato desse livro para a gente poder ver qual era o relato do Engels, o que o Engels dizia sobre isso. Então, ele vai citar, por exemplo, as condições de moradia de parte dos operários da cidade de Manchester. O Corujinha está nos convidando aí a ler esse extrato do Engels. E o que o Engels vai dizer? 350 mil operários vivem quase todos em habitações miseráveis, úmidas e sujas, que a maioria das ruas pelas quais tem que passar se encontra num estado deplorável. Olha só, habitações miseráveis, úmidas e sujas. As ruas em estados deplorável. Ele continua, extremamente sujas. Essas vias foram abertas sem qualquer cuidado com a ventilação, sendo a única preocupação o máximo lucro para o construtor. Está falando aqui fundamentalmente da ausência de um plano diretor urbano, a ausência, por exemplo, de um planejamento urbano, a ausência de mínimas métricas de construção em termos de tamanho de rua, em termos de ventilação, em termos de iluminação. Isso não existia nesse momento. Ele vai colocar, em síntese, nas moradias operárias de Manchester, não há limpeza nem conforto e, portanto, não há vida familiar possível. Só podem sentir-se à vontade nessas habitações indivíduos desumanizados, degradados, fisicamente doentios e intelectual e moralmente reduzidos à bestialidade. Então, esse relato choca, esse relato mostra que realmente havia uma condição subhumana de sobrevivência em muitos bairros operários vivenciados da Revolução Industrial, pelo menos na Inglaterra naquele momento. Então, ele vai citar várias situações. Ele vai, em determinadas passagens, o Engels ele vai instigar, ele vai fustigar, ele choca o leitor com a descrição detalhada das condições de vida dos trabalhadores. Realmente ele usa palavras muito fortes, ele usa adjetivos muito fortes. Ele vai dizer que homens e mulheres, crianças e idosos dormiam amontoados no mesmo cômodo. Ele vai citar que muitos eram vestidos com meros farrapos, outros, e ele vai narrar isso, transitavam inteiramente nus. Ele vai citar que haviam corpos espalhados pelo chão, cobertos de palhas e pedaços de pano. E ele vai dizer, normalmente o espaço era mínimo para tantas pessoas. Pessoas viviam, portanto, amontoadas. O que vocês sabem, isso é
é um ambiente propício, inclusive, para a propagação de pandemias, como, por exemplo, viroses, como, por exemplo, a cólera, etc. Bom, as casas, continua ele dizendo, não possuem mobílias, e muitas vezes, em épocas de crise econômica, de recessão, essas próprias mobílias elas eram vendidas para comprar alimentos, remédios, roupas, que logo acabavam ou se desgastavam. Então, havia, na perspectiva dele, um cheiro que ele diz que é nausebundo das ruas fétidas e mal ventiladas. Lembrem-se que, naquele momento, não existia esgotamento sanitário. Então, os dejetos humanos eles eram jogados pela janela. Então, as necessidades eram feitas em baldes e você jogava pela janela. Então, era comum você passar nas ruas e ter fezes humanas, urina humana. E você imagina um bairro onde você tem uma densidade demográfica muito grande, ruas muito pequenas, e você tem ali as fezes, você tem ali a urina sendo jogada no chão, imagina o cheiro disso. Aliás, há relatos históricos, inclusive, que um dos surtos de cólera mais terríveis que teve em Londres se deu em função disso. Não existia, por exemplo, as fontes de águas, os poços, né, onde as pessoas buscavam, e como as pessoas jogavam as fezes no chão, na rua, essas fezes contaminavam os lençóis freáticos, contaminavam os poços, e havia, portanto, uma contaminação de cólera muito intensa naquele momento. Então, como ele dizia, né, o cheiro nausebundo das ruas fétidas e mal ventiladas enebria seus sentidos e marca fortemente o estilo da sua redação. Bom, ele continua dizendo, olha, o que caracteriza esse período? Doenças, má alimentação, alcoolismo, falta de assistência médica, alta taxa de mortalidade infantil, acidentes de trabalho, deformações decorrentes do trabalho, além da exploração de homens, mulheres e crianças, são aspectos da vida das grandes cidades industriais, que Engels vai citar com bastante precisão. Então, ele vai identificar justamente na grande indústrias, na grande indústria emergente, portanto, dessa revolução industrial, que as relações sociais e econômicas, chamada por ele de burguesas, eram a fonte de horrores e de indignação que era vivida, uma indignação que era vivida cotidianamente pelos trabalhadores. Então, ele vai chegar à conclusão que o capitalismo, ao libertar o trabalhador da servidão feudal, logo em seguida acaba aprisionando esse mesmo trabalhador no chamado despotismo fabril. Então, havia na perspectiva dele, uma organização militar do trabalho, e ele utiliza essa organização militar do trabalho, utiliza a própria força de trabalho como um produto, uma mercadoria que é consumida durante todo o processo de trabalho. Então, o homem é visto como uma mercadoria, o próprio ser humano é visto como uma mercadoria. Aliás, a gente sabe que um dos efeitos das transformações institucionais pré-revolução industrial, quando você libera o trabalhador, antigo trabalhador feudal, da sua relação com a terra, você libera ele, você torna ele livre, mas você torna ele também proprietário de uma única mercadoria, que é a sua força de trabalho, que ele passa a ter que vender como trabalhador assalariado para garantir a sua subsistência. Então, o trabalhador, portanto, vira uma mercadoria, como qualquer outra mercadoria, a ser transacionada no mercado, e o preço dessa mercadoria, portanto, o salário, passa a ser regulado pela oferta e pela demanda. Então, o Engels faz esse levantamento, ele faz essa descrição, ele vai chegar à conclusão que se havia alguma solução, a solução para esse problema estaria onde? No jogo político, no choque de interesses, na correlação de forças entre diferentes classes sociais. E isso iria, portanto, definir os rumos básicos do capitalismo. E vocês sabem que ele trabalhava junto com Marx com a lógica do modo de produção. Então, havia uma divisão social do trabalho, e nessa divisão social do trabalho você tinha proletariado urbano, como eles chamavam, e burguesia do outro. Havia também uma cisão entre campo e cidade. Então, na conclusão dele,
do Engels, na conclusão do Marx, na conclusão dos seus discípulos marxistas, se existia uma solução, essa solução estaria onde? Na chamada Revolução Socialista, que seria organizada pelos trabalhadores, que lutariam assim pelo fim da propriedade privada, pelo fim, portanto, do domínio da classe burguesa, da exploração do trabalho, da chamada alienação do trabalhador. Bom, outros autores também acabam entrando nesse debate. Você tem ali um autor, portanto, um crítico, um marxista, um fundador do socialismo científico, como Engels, mas você tem também um autor liberal, chamado Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville escreveu um clássico chamado A Democracia da América. Esse livro é um livro que eu recomendo a leitura, é um livro muito interessante, um livro de uma leitura deliciosa, e ele vai, em determinado momento, ele vai citar, por exemplo, as viagens que ele fez, por exemplo, ele vai narrar momentos das suas viagens e vai citar a sua passagem que ele teve pela Inglaterra. Então, são conhecidas as citações que ele faz da sua viagem à Inglaterra, e em julho de 1835, ele acaba indo visitar uma fábrica em Manchester. Então é interessante que é muito próximo ali, né? O Engels e o Tocqueville, eles fazem relatos da mesma cidade, e eles observam o mesmo fenômeno. Então ele vai apresentar o Tocqueville nesse livro com minúcias, esse complexo sistema industrial inglês, a situação da classe operária nesse país, e ele vai comparar nesse momento a riqueza do capital com a miséria do trabalhador. Então ele vai chegar a uma conclusão muito próxima do Engels ali, e ele vai dizer que o local da fábrica ele é mostrado como se fosse um palácio, e ele vai fazer um contraste com a moradia dos operários, que ele descreve como o último asilo que pode ocupar o homem entre a miséria e a morte. Olha só que interessante, que forte. Ele vai dizer, a moradia dos operários de Manchester, ele é comparado como o último asilo que pode ocupar o homem entre a miséria e a morte. E ele vai dizer, olha, ele compara o riacho de águas fétidas que serpenteia essas moradas com o Styx desse novo inferno, ou seja, onde escuta-se o barulho dos fornos e o apito do vapor. Então, vocês imaginem na cabeça de vocês esse cenário. Ruas fétidas, ruas pouco iluminadas, úmidas, com o esgoto a céu aberto. Isso pouco difere, muitas vezes, dos bairros mais pobres que a gente tem hoje, em cidades brasileiras, por exemplo. Enfim. Então, conforme Tocqueville, aí o Corujinha está convidando vocês a uma leitura, o que o Corujinha vai dizer? Esses vastos prédios, as fábricas, impedem o ar e a luz de penetrar nas moradas humanas que eles encobrem. Eles as envolvem com perpétuo nevoeiro. Aqui está o escravo, lá o senhor. Lá as riquezas de alguns poucos. Aqui a miséria do maior número. Lá as forças organizadas de uma multidão produzem, para o lucro de um só, aquilo que a sociedade não tinha ainda sabido fornecer. Aqui a fraqueza individual se mostra mais débil e ainda mais desprovida que no meio dos desertos. Aqui os efeitos, lá as causas. Muito interessante, né? Porque isso vem de um autor que ele é liberal. Então ele tem uma visão teórica, uma cosmovisão completamente diferente do Engels, mas ele chega a conclusões muito próximas. E ele continua. É no meio dessa cloaca infecta que o maior rio da indústria humana tem a sua fonte e vai fecundar o universo. Desse esgoto imundo, o ouro puro se escoa. É lá que o espírito humano se aperfeiçoa e se abrutalha, que a civilização produz suas maravilhas e que o homem civilizado volta a ser selvagem. Bom, conforme Tocqueville, então, embora ele fosse ele era francês, vocês sabem disso, né? Alexis de Tocqueville era francês. Embora ele fosse um admirador da sociedade inglesa, e ele era um admirador da sociedade inglesa em função dos avanços institucionais na esfera política que a própria Inglaterra tinha tido, em detrimento da França, que ainda permanecia como uma sociedade
com absolutismo monárquico ainda, até pouco tempo antes, uma sociedade ainda muito estamental ainda. Então, o que ele vai dizer, o Tocqueville? Tocqueville vai dizer o seguinte, olha, embora essa descrição para o Tocqueville chega a mostrar como se fosse quase que um presságio. Quase que um presságio, essa palavra que eu estava querendo encontrar, quase que um presságio, ou seja, ele temia que acontecesse a mesma coisa no seu país. E temia que a França, ao vivenciar o processo de industrialização, de revolução industrial, acabasse caminhando para o mesmo processo que a Inglaterra caminhou em termos das condições de vida da sua população. Bom, nesse contexto, é muito comum você ter relatos de crianças trabalhando no meio fabril. Aqui em cima você tem uma fotografia de duas crianças operando uma máquina, e a Revolução Industrial ela teve a característica de facilitar o trabalho humano, de modo que pessoas pouco habilitadas, como crianças, pudessem operar essas máquinas. E o T.S. Ashton, que é um importante historiador, escreveu um livro conhecidíssimo, um livro clássico chamado A Revolução Industrial, ele vai relatar um pouco isso, o papel das crianças nesse processo. Nosso Corujinha está nos convidando aí para a leitura desse extrato do T.S. Ashton. O que o T.S. Ashton vai dizer? O seguinte, me acompanhe na leitura, abre aspas. A história dos aprendizes fabris é lastimável. As crianças, muitas delas somente com 7 anos, trabalhavam 12 e mesmo 15 horas por dia durante 6 dias na semana. Como o senhor e a senhora Raymond disseram, eram jovens cujas vidas se passavam, nos melhores casos, no monótono trabalho e, nos piores, no inferno da crueldade humana. Os patrões que tomavam a sério as suas responsabilidades, ele cita alguns aqui, os Zacharias, os Greggs, Samuel Oldknow e, acima de todos, Robert Owen, não só montaram agradável e bem concebidas instalações para os aprendizes, como ainda lhes forneciam uma educação rudimentar. Mas muitos outros lugares, como Back Barrel, só se pode falar em desmazelo, promiscuidade e degradação. Paul Mantux, também um outro autor bastante conhecido, que escreveu também um outro clássico, chamado A Revolução Industrial no século XVIII, um livro bastante lido também. Em cima você tem ali mais uma fotografia de algumas crianças também no processo de trabalho fabril. Paul Mantux, ele também vai relatar algo. Vamos lá? Vamos ler o que o Paul Mantux disse? Corujinha convidando vocês aí, abre aspas. Devemos reconhecer que a sorte dos aprendizes das paróquias, nas primeiras fiações, foi particularmente lamentável. Abandonados ao arbítrio dos patrões, que os mantinha fechados em seus edifícios isolados, longe de qualquer testemunha que pudesse comover-se com seu sofrimento, padeciam de uma escravidão desumana. O único limite para o seu dia de trabalho era o esgotamento completo de suas forças. Durava 14 horas, 16 e até 18 horas. Vocês imaginam uma criança de 7, 8, 9 anos trabalhar 14, 16 ou 18 horas no dia? Realmente é desumano. E os contramestres, cujo salário aumentava ou diminuía proporcionalmente ao trabalho executado em cada oficina, não lhes permitia descansar um único instante. Bom, ele continua. Ele segue. Os 40 minutos concedidos na maioria das fábricas para a principal ou única refeição, então eles tinham muitas vezes uma única refeição, outras vezes a principal refeição, onde eles podiam parar 40 minutos para se alimentar, às vezes como única alimentação do dia. O que o Paul Mantux vai dizer? Cerca de 20 eram consagrados à limpeza das máquinas. Frequentemente, para não parar o funcionamento das máquinas, o trabalho continuava sem interrupção, dia e noite. Neste caso, eram formadas equipes que se revezavam. As camas nunca esfriavam. Aliás, as camas não esfriavam nunca. Os acidentes de trabalho eram frequentes, sobretudo no final dos dias de trabalho muito longos, quando as crianças, exaustas, ficavam trabalhando meio adormecidas. Foram incontáveis os dedos arrancados, os membros esmagados,
pelas engrenagens. Acho que eu não preciso comentar isso, eu acho que o texto ele é autoexplicativo ao mesmo tempo em que ele choca. E ele continua. Nem todas as fábricas, sem dúvida, foram palco de tais cenas, mas elas não foram tão raras como seu incrível horror faria supor, e se repetiram enquanto não foi instituído um controle muito severo. Mesmo sem os mesmos maus tratos, o excesso de trabalho, a falta de sono, a própria natureza das tarefas impostas a uma criança em idade de crescimento teriam bastado para arruinar sua saúde e deformar seus corpos. Somemos a isso a alimentação má e insuficiente. Pão preto, mingau de aveia, toucinho rançoso. Vocês imaginaram comer isso aí todo dia? Pão preto, mingau de aveia e toucinho rançoso. Em Linton Mill, os aprendizes brigavam com os porcos cevados no pátio da fábrica, disputando com eles o conteúdo de suas gamelas. Bom, diversos historiadores eles vão relatar os casos de trabalho nas fábricas. Eles vão dizer o seguinte: o que existia naquele momento? Longas jornadas. Nós falamos aqui em 14, 16 ou mesmo 18 horas. Longas jornadas. Ambiente insalubre. Vigilância tirânica. Um número significativo de subterfúgios que tinha por objetivo arrancar o maior tempo de trabalho dos operários, como, por exemplo, das 40 minutos que eles paravam para se alimentar, que era a hora do almoço deles, metade do tempo eles estavam limpando as máquinas. Então, você está extraindo ali cada vez mais tempo de trabalho dessa força de trabalho. Então, por outro lado, você tem os pesquisadores chamados otimistas. Então, eles vão argumentar o quê? Primeiro, que os salários da indústria em expansão eram superiores aos dos trabalhadores agrícolas. Vão dizer, olha, a remuneração do trabalho, o salário pago aos trabalhadores industriais, ele é mais elevado que o salário que era pago aos trabalhadores da agricultura. É mais alto também que era pago aos artesãos, que acabaram perdendo seus empregos para essa grande indústria. Phyllis Dane, também um outro autor que escreveu também um outro clássico sobre o assunto, chamado A Revolução Industrial, ela, né, elabora uma síntese da questão do padrão de vida do trabalhador na Revolução Industrial. O que ela vai dizer? Ela vai basicamente dividir alguns períodos, 3 períodos. Entre 1780 e 1820, ela vai dizer que esse aqui é o primeiro período. Então, entre 1780, lembrando que a Revolução Industrial começou ali por volta de 1750. Então, 1780 a 1820 é quase que o período inicial da Revolução Industrial. O que ela vai dizer? Olha, não há evidências de melhoria geral dos padrões de vida dos trabalhadores. Então, não tem nenhuma evidência que diga que nesses 40 anos, nessas 4 décadas, houve uma melhora do padrão de vida dos trabalhadores. Bom, mas ela vai dizer, num outro período, de 20 anos, entre 1820 e 1840, as evidências não são nítidas. É um debate dúbio. Mas, a partir de 1840, ela vai dizer que há uma tendência ao aumento dos salários reais médios dos trabalhadores. E esse aumento do salário médio real dos trabalhadores a partir de 1840 vai significar melhoria da condição de vida dos trabalhadores industriais. Então, de acordo com Sais e Sais, e ele vai corroborar isso, ele vai dizer que após 1860, observa-se o quê? Um aumento geral e substancial. Olha só, geral, portanto, geral, né? Não era focado, não era específico, e substancial, significativo, dos salários gerais do trabalhador industrial. E aqui o nosso amigo Corujinha está convidando vocês a ler um extrato do Sais e Sais, que diz o seguinte: em suma, mesmo admitindo que o aumento dos salários reais, que não ocorreu continuamente, tenha permitido a elevação do padrão de vida do trabalhador da Revolução Industrial, havia suficientes motivos para a sua insatisfação. As condições de vida urbana, o trabalho na fábrica, o novo modo de vida da sociedade industrial cobravam elevado ônus dos trabalhadores, em especial quando confrontados com os benefícios de outras classes.
Não se trata, relembramos, de idealizar as condições de vida do trabalhador antes da Revolução Industrial, e sim de reconhecer o impacto que as mudanças tiveram ao alterar o modo de vida de grande número de pessoas. Sem dúvida, estes fatos se situam por trás de algumas formas de mobilização dos trabalhadores no período. Bom, não é à toa que você teve, nesse momento, o surgimento de algumas revoltas, de alguns contramovimentos por parte dos trabalhadores. Você tem dois aí, fundamentalmente o ludismo e o cartismo. O que foi o ludismo? O ludismo aconteceu ali entre 1811 e 1812. Ele foi um movimento de trabalhadores ingleses, fundamentalmente no ramo da fiação e tecelagem, nos primórdios da Revolução Industrial. O que caracterizou esse movimento? Fundamentalmente pela quebra, destruição das máquinas como forma de protesto. Eles entendiam que as máquinas estavam tirando os seus trabalhos, tirando as suas oportunidades de acesso ao mercado de trabalho. Havia, portanto, desemprego causado pelas máquinas. E os ludistas, dentro desse movimento chamado ludismo, eles quebravam as máquinas. Inclusive, há uma canção ludista que eu localizei, inclusive eu traduzi essa canção para o português, que era mais ou menos assim a canção. Nós somos bravos lúdicos, para o rompimento que viemos. Deus salve Ned Ludd. Ned Ludd era considerado um símbolo. Muitos dizem que esse Ned Ludd não existiu propriamente, verdadeiramente, mas ele era como Robin Hood, como o Rei Arthur. Ele era um personagem mítico que acabava sendo retratado em desenhos, em caricaturas, em histórias, e isso contaminava a mente dos trabalhadores desse herói imaginário aí. Máquinas para o inferno, nós queremos nossa dignidade. Romper é bom, junte-se a nós e salve a Europa. Pausa, pausa, quebre ou morra trabalhando. Monstros do industrialismo, queremos vocês quebrados. Máquinas para o chão, batida, batida, bang, bang, o som da liberdade, estes são, quebre um, quebre dois, quebre três, quebre tudo, tudo. Isso era uma música, tá? Isso é o refrão de uma música que eu traduzi, que era cantada por alguns operários que pertenciam a esse movimento aí. Bom, você tinha também o cartismo. O próprio Sais ele vai trazer um extrato aí muito interessante sobre o cartismo, e aí o Corujinha está convidando vocês a lerem. Aí, na década de 1830, iniciou-se o movimento conhecido como cartismo. Trata-se da mobilização dos trabalhadores como um objetivo, de início, político. A lei da reforma eleitoral de 1832 mantivera restrições ao voto por meio de cláusulas relativas à renda. Assim, o trabalhador manual estava impedido de votar, pois sua renda era insuficiente para atingir o mínimo exigido pela lei. E não pode ser eleito por não ter propriedade. Aí vem, em 1836, a Associação dos Trabalhadores de Londres enviou à Câmara dos Comuns uma petição com 6 pontos, que ficou conhecido como Carta do Povo. Daí o movimento ser chamado de cartismo, porque foi justamente inspirado a partir dessa carta, dessa associação de trabalhadores enviados à Câmara dos Comuns. Quais eram os pontos ali? Ali tem um retrato ali, né, do parlamento inglês, dos trabalhadores, e a carta ali, isso é uma caricatura, os trabalhadores empurrando a carta para dentro do parlamento. O que eles vão dizer? Dentro dessa lógica, e o Sais vai relatar. Primeiro, eles vão exigir distritos eleitorais iguais, para evitar que distritos eleitorais com poucos eleitores tivessem a mesma representação dos distritos populosos, como aqueles que eram habitados por trabalhadores. E aí eram os 5 pontos fundamentais do cartismo, era o quê? O sufrágio universal, sem condição de renda, parlamentos renovados anualmente, a não exigência de ser proprietário para ascender às câmaras dos comuns, voto secreto por cédula e o pagamento de subsídio aos deputados, com o objetivo daqueles que fossem eleitos da classe dos trabalhadores tivessem uma renda para se manter no exercício da sua atividade. Bom, cartismo, ludismo, condições insalubres, desumanas.
crescimento urbano desordenado, tudo isso caracteriza indiscutivelmente um processo chamado de revolução industrial. Você está vivendo por um momento de múltiplas transformações, significativas transformações em múltiplas áreas. Mas é possível também você encontrar dentro da literatura autores que fazem um outro balanço da Revolução Industrial, que olham a metade cheia do copo. Então, alguns vão olhar a metade vazia do copo, outros vão olhar a metade cheia do copo. Então, é possível fazer um outro balanço da Revolução Industrial? O que é possível levar em consideração em relação a um outro balanço da Revolução Industrial? Primeiro, ter clareza que a Revolução Industrial ela marca o nascimento de uma nova era na sociedade, na humanidade. Então, você tinha uma sociedade durante milhões de anos ali, milhares de anos ali, com baixo crescimento demográfico, mas a partir da Revolução Industrial você passa a ter um crescimento populacional significativo da humanidade. Isso significa algumas coisas. Isso significa que, por exemplo, a humanidade que, se eu não me engano, há cerca de 30 mil anos foi reduzida e quase se extingue, chegando a existir aproximadamente 20 mil seres humanos no mundo, numa era glacial que teve cerca de 30 mil anos, e você passou a viver períodos onde de uma clássica estabilidade demográfica, não existia crescimento, muito pelo contrário, muitas vezes havia queda populacional. Isso marcou, por exemplo, períodos como uma parte da Idade Média, onde você teve uma diminuição populacional, nós já estudamos sobre isso, de aproximadamente 80 milhões de habitantes na Europa, caiu 100 anos depois, entre 1.300 e 1.400, em função de vários fatores que nós já estudamos aqui em aula anterior, caiu quase pela metade da população, de quase 80 milhões de habitantes, caiu para 45, 47 milhões de habitantes. Então, isso mostra que havia, portanto, uma instabilidade demográfica em termos de crescimento populacional. Mas a Revolução Industrial ela traz, entre outros elementos, e aí são vários elementos que a gente já estudou, inclusive na aula relativa à Revolução Industrial, mas trouxe condições materiais para que essa humanidade tivesse maior acesso a vários elementos, como saúde, como educação, como alimentação, e isso fez com que houvesse um crescimento populacional significativo. Ao ponto que nós chegamos em 1804 com 1 bilhão de habitantes no planeta Terra. Em 1927, nós chegamos a 2 bilhões, portanto, em 123 anos, nós acrescentamos mais 1 bilhão de pessoas ao mundo. Em 1960, nós chegamos a 3 bilhões de habitantes. Portanto, você tem ali 33 anos, mais 1 bilhão de habitantes. Em 1974, nós chegamos a 4 bilhões de habitantes, 14 anos. Em 1987, 5 bilhões de habitantes. Então, nós temos ali aproximadamente 13 anos, mais 1 bilhão de habitantes. Em 1999, na virada do século, nós chegamos à marca de 6 bilhões de habitantes. Portanto, nós temos ali um período de 12 anos, mais 1 bilhão de habitantes. Em 2012, 7 bilhões de habitantes. E em 2024, nós deveremos chegar a 8 bilhões de habitantes. E as projeções demográficas mostram que a humanidade irá estabilizar no ano de 2048 com 9 bilhões de habitantes. Então, existe realmente um crescimento demográfico significativo nesse período. Ao ponto que você tem alguns relatos aí, os caminhos dessa imagem aí, que no ano 10.000, o mundo contava, 10.000 a.C., contava com 1 milhão de habitantes. Há 2.000 anos, 5 milhões de habitantes. Quando Jesus, na verdade, veio ali por volta do ano zero, 200 milhões de habitantes. Então, era realmente uma população pequena. E hoje, 2.000 anos depois, nós chegamos à marca de quase 8 bilhões de habitantes, mas grande parte desse processo se deve
aos acontecimentos da Revolução Industrial. Bom, eu quero trazer um vídeo para vocês agora, que eu acho que é um vídeo muito interessante, do professor sueco Hans Rollins. Então, ele é acostumado a produzir alguns vídeos utilizando linguagem visual, e ele sempre trabalha com algumas informações muito interessantes, numa apresentação muito didática. E nesse vídeo, talvez você já tenha assistido esse vídeo, ele utiliza os recursos de animação gráfica e mostra como se deu o desenvolvimento de 200 países durante 200 anos em 4 minutos. E você vê ali o impacto da Revolução Industrial, você vê o impacto do desenvolvimento e você começa a ter dimensão do que aconteceu nos últimos 200 anos. Os últimos 200 anos marcam um período de intensas transformações sociais, mas também um período de melhoria da qualidade de vida da humanidade. Crescimento em termos de saúde, crescimento em termos de expectativa de vida, crescimento em termos de acesso a serviços públicos, crescimento em termos de qualidade de vida. O código visual que ele vai utilizar nesse vídeo ajuda a gente entender cerca de uns 120 mil números que ele utilizou nessa pesquisa, e ele vai dividir esses números em cores, e essas cores elas vão representar os continentes. Então, é uma informação complexa apresentada, mas é uma informação que é apresentada de uma forma fácil. E, na perspectiva dele, o mundo se torna promissor. Então, eu vou sair aqui da minha aula aqui, e a gente vai vir para cá, eu vou mudar, vou parar a apresentação com vocês aqui, e eu vou iniciar a apresentação do vídeo, para vocês terem ideia do que nós estamos falando aqui. Então, eu vou iniciar a reprodução do vídeo aqui para vocês. Visualization is right at the heart. Visualization is right at the heart of my own work too. I teach global health. And I know having the data is not enough. I have to show it in ways people both enjoy and understand. Now, I'm going to try something I've never done before. Animating the data in real space, with a bit of technical assistance from the crew. So, here we go. First, an axis for health. Life expectancy, from 25 years to 75 years. And down here, an axis for wealth, income per person, $400,000, $4,000, and $40,000. So down here is poor and sick, and up here is rich and healthy. Now, I'm going to show you the world 200 years ago, in 1810. Here come all the countries. Europe brown, Asia red, Middle East green, Africa south of Sahara blue, and the Americas yellow. And the size of the country bubbles show the size of the population. And in 1810, it was pretty crowded down there, wasn't it? All countries were sick and poor. Life expectancy were below 40 in all countries. And only UK and the Netherlands were slightly better off, but not much. And now, why start the world? The Industrial Revolution makes countries in Europe and elsewhere move away from the rest. But the colonized countries in Asia and Africa, they are stuck down there. And eventually, the Western countries get healthier and healthier. And now we slow down to show the impact of the First World War and the Spanish flu epidemic. What a catastrophe! And now I speed up through the 1920s and the 1930s. And in spite of the Great Depression, Western countries forge on towards greater wealth and health. Japan and some others try to follow, but most countries stay down here. Now, after the tragedies of the Second World War, we stop a bit to look at the world in 1948. 1948 was a great year. The war was over, Sweden topped the medal table at the Winter Olympics, and I was born. But the differences between the countries of the world was wider than ever. United States was in the front, Japan was catching up. Brazil was way behind, Iran was getting a little richer from oil, but still had short lives. And the Asian giants, China, India, Pakistan, Bangladesh, and Indonesia, they were still poor and sick down here. But look what is about to happen. Here we go again.
In my lifetime, former colonies gained independence, and then finally they started to get healthier and healthier and healthier. And in the 1970s, then countries in Asia and Latin America started to catch up with the Western countries. They became the emerging economies. Some in Africa follows. Some Africans were stuck in civil war and others hit by HIV. And now we can see the world today in the most up-to-date statistics. Most people today live in the middle, but there are huge differences at the same time between the best of countries and the worst of countries. And there are also huge inequalities within countries. These bubbles show country averages, but I can split them. Take China, I can split it into provinces. There goes Shanghai. It has the same wealth and health as Italy today. And there is the poor inland province Guizhou. It is like Pakistan. And if I split it further, the rural parts are like Ghana in Africa. And yet, despite the enormous disparities today, we have seen 200 years of remarkable progress. That huge historical gap between the West and the rest is now closing. We have become an entirely new converging world. And I see a clear trend into the future. With aid, trade, green technology and peace, it's fully possible that everyone can make it to the healthy, wealthy corner. Well, what you just seen in the last few minutes is a story of 200 countries shown over 200 years and beyond. It involved plotting of 120,000 numbers. Pretty neat, huh? Muito bem. É muito legal esse vídeo. Eu não sei se vocês já tinham visto esse vídeo. Eu, particularmente, eu gosto bastante desse vídeo. Ele mostra uma outra perspectiva da Revolução Industrial. E eu acho interessante a forma como ele consegue sintetizar algumas informações em um gráfico dinâmico que apresenta aí vários anos aí de progresso da sociedade e mostra uma tendência, né, de crescimento da qualidade de vida, crescimento em termos de expectativa de vida, ou seja, mostra que nos últimos 200 anos houve uma convergência para o crescimento dos países. Por mais que haja uma desigualdade entre os países, aquele bloco de países que em 1810 estava ali, naquela área de mundo muito pobre e doente, se torna cada vez mais desenvolvido. E esse debate é interessante. E aí o professor Luiz Alberto Souza Aranha Machado escreveu um artigo chamado Metade Cheia do Copo, na qual ele faz um comentário sobre esse livro do Matt Ridley. Acho que até tenho esse livro por aqui, tem bem ali esse livro, O Otimista Racional. Por que o mundo melhora? Aliás, eu recomendo esse livro, tá? Esse livro, junto com outro livro que eu vou recomendar para vocês, eu acho que são livros interessantes, até para a gente poder ter um padrão de comparação com algumas coisas. Então, o que o professor Machado vai nos instar nesse artigo dele? Ele começa dizendo o seguinte: Corujinha convida vocês a essa leitura. E qual é o principal argumento de Ridley em O Otimista Racional? É o de que o mundo vem melhorando, e muito, nos últimos séculos, em que pese o amplo predomínio das más notícias no rádio, TV, revistas e jornais. Se o leitor tiver alguma dúvida a respeito, desafio a parar numa livraria qualquer, pode ser a do aeroporto, da rodoviária, e verificar com seus próprios olhos. Só não vale considerar a prateleira de livros de autoajuda. Ele está fazendo uma ironia aqui. E qual ou quais os responsáveis por essa melhora? Ele continua. A resposta não é nova, nem original. Afinal, Adam Smith, em sua obra magna, de 1776, popularmente conhecida como A Riqueza das Nações, já chamava a atenção para o extraordinário impacto da divisão do trabalho, para o aumento da produtividade dos agentes econômicos e para a enorme importância que a propensão natural dos homens à troca tinha para o aumento da riqueza das nações. Razão pela qual ele, a exemplo de outros economistas clássicos que vieram a seguir, como Davi Ricardo e Jean-Baptiste Say, propôs a liberalização do comércio, opondo-se às restrições defendidas pelos mercantilistas, cujas ideias tiveram enorme influência nos séculos XVI, XVII e início do século XVIII. Ele continua. A combinação desses dois fenômenos, que são tipicamente humanos,
é evidenciada por Ridley ao longo do primeiro capítulo de O Otimista Racional. Imagine que você é um servo. Você tem, essencialmente, apenas 4 coisas para fazer durante o dia. Servo ou animal, tá? Dormir, comer, evitar ser comido e socializar-se. Com o que quero dizer, marcar território, perseguir um membro do sexo oposto, proteger uma cria, o que for. Não há necessidade real de fazer muito mais. Agora compare com o ser humano. Se contar apenas coisas básicas, terá muito mais do que apenas 4 coisas para fazer. Dormir, comer, cozinhar, vestir-se, cuidar da casa, viajar, tomar banho, fazer compras, trabalhar. A relação é quase interminável. Os servos deveriam, portanto, na verdade, os servos, né, deveriam, portanto, ter mais tempo livre que os seres humanos. Mas são as pessoas e não os servos que encontram tempo para ler, escrever, inventar, cantar e navegar na internet. De onde vem todo esse tempo livre? Esse livre vem da troca, da especialização e da resultante divisão do trabalho. Um servo tende a achar a própria comida. Um ser humano consegue alguém um ser humano consegue alguém mais para fazer isso por ele, enquanto ele ou ela está fazendo alguma coisa para eles, e ambos ganham tempo dessa maneira. São basicamente essas duas ideias, especialização e troca, somadas à incessante capacidade de empreender e inovar do ser humano. E aí vale mencionar a contribuição de outro grande economista, Joseph Schumpeter, que se constitui na base da argumentação de Matt Ridley, para mostrar, com dados irrefutáveis, que os países que favoreceram a adoção dessas práticas oferecem às suas populações padrões cada vez mais altos de vida e bem-estar. Então, esse livro do Matt Ridley, O Otimista Racional, ele realmente causou um impacto muito grande na literatura econômica, em especial nos últimos anos, e eu trouxe para vocês um comentário de Ian McEwan na capa do livro. O que o Ian McEwan vai dizer na capa do livro? Fundamentalmente, Corujinha convida vocês a lerem esse extrato. Está aqui o livro, aqui. Deixa eu pegar o livro para vocês aqui, para mostrar esse livro aqui, O Otimista Racional. Então, o Ian McEwan aqui na contracapa do livro faz um comentário aqui, ele vai dizer o seguinte: deixe-me admitir honestamente de início, os pessimistas estão certos quando dizem que, se o mundo continuar como está, terminará em desastre para toda a humanidade. Se o transporte depende de petróleo e o petróleo acaba, então o transporte terminará. Se a agricultura continuar a depender da irrigação e os aquíferos se exaurirem, então a morte pela fome se seguirá. Mas observe o condicional. Se o mundo não continuará como é. Esta é a questão essencial do progresso humano. Toda a mensagem da evolução cultural, toda a importância da mudança dinâmica, todo o ímpeto deste livro. Bom, observem um outro dado que eu trouxe para vocês aqui, para a gente também observar algumas questões que eu considero que são complementares ao que foi colocado no vídeo que nós assistimos. Em 1820, se nós pegarmos uma fotografia em 1820, 95% da população mundial vivia na onde? Na extrema pobreza. Então você tem esse gráfico aqui do lado, 1820, 94,4% da população mundial vivia na situação da extrema pobreza. Então a gente era ali, lembrem, a gente era quase que um bilhão. Em 1824 a gente atinge a marca de 1 bilhão de pessoas no planeta, e desses 1 bilhão de pessoas, 950 milhões viviam na situação de extrema pobreza. A mortalidade infantil batia a marca dos 43%, o analfabetismo castigava 88% das pessoas, e a expectativa média de vida na Europa era de 35 anos. Vocês imaginem, 35 anos. Na África, a expectativa média de vida era de 27 anos. Ou seja, é possível dizer que a sociedade vivia em meio a um caos. Bom, vamos tirar uma outra fotografia. Ali você tem um gráfico que vai até 2015, mas eu peguei as informações de 2018. Então, vamos ver as informações de 2018. Em 2018, 10% da população mundial vive na extrema pobreza. Olha só que interessante.
Em 1820, você tinha 95% da população mundial vivendo na extrema pobreza. Em 2018, nós temos 10% da população mundial vivendo na extrema pobreza. É significativo? Do ponto de vista absoluto, claro que é significativo. 10% de quase 8 bilhões de pessoas dá 800 milhões de pessoas. Mas você tem 90% da população mundial que já superou essa condição de extrema vulnerabilidade social. Atualmente, nós somos 7 bilhões de pessoas, a mortalidade infantil é de 5%, comparado a 43% em 1820. O analfabetismo atinge 18% das pessoas. É expressivo? Claro que é expressivo. Indiscutivelmente é expressivo e precisa ser trabalhado, mas não se compara com o mundo de 1820, quando você tinha quase que 9 em cada 10 pessoas analfabetas. A expectativa média de vida na Europa é de 80 anos. Era 35 em 1820, hoje é 80 anos. Na África, que é considerado o continente mais pobre do mundo, é 60 anos, não mais 27 anos. Ou seja, esse aqui eu estou pegando dos autores aqui, nunca a humanidade teve uma qualidade de vida como tem hoje. E isso aconteceu fundamentalmente nos últimos 200 anos em função da Revolução Industrial. Se você comparar a qualidade de vida de um nobre feudal, não se compara hoje a qualidade de vida de alguém de uma classe média, urbana, hoje. Aliás, eu costumo brincar muitas vezes que Dom Pedro I tinha uma qualidade de vida inferior a muitos que hoje são da classe média. Dom Pedro não tinha geladeira, Dom Pedro não tinha fogão elétrico, Dom Pedro não tinha micro-ondas, Dom Pedro não tinha ar-condicionado, Dom Pedro não tinha televisão, Dom Pedro não tinha ventilador. Quem já teve a oportunidade de ir no Palácio Imperial sabe o sanitário, como era o sanitário de Dom Pedro, era uma caixa de madeira, eu já tive lá, era uma caixa de madeira com um balde embaixo, onde o criado ia e retirava as fezes, ou seja, o banho, você tinha que carregar a água para dentro de uma banheira, não tinha água encanada que nós temos hoje. Ou seja, estou falando do imperador do Brasil há 200 anos atrás, creio mais ou menos isso, e indiscutivelmente a Revolução Industrial inaugurou uma era das inovações, uma era onde você tem realmente uma melhoria significativa. E esse gráfico mostra isso, ou seja, você tem ali, fundamentalmente a partir de 1850, inclusive uma diminuição absoluta de pessoas em situação de extrema pobreza. Bom, essa, para muitas pessoas, é uma verdade inconveniente. Aqui é um outro dado que eu peguei também. É uma verdade inconveniente porque enxergam apenas a parte negativa do capitalismo. E quando vão falar do capitalismo, geralmente pegam relatos, seja do Friedrich Engels, seja do Alex de Tocqueville, de 200 anos atrás, como se esse relato fosse o mesmo de hoje. Existe problemas significativos? É óbvio que existe. Se você for numa periferia de uma cidade brasileira, por exemplo, você vai encontrar pessoas vivendo em situações de extrema pobreza, em situação de vulnerabilidade social, em situações de precárias condições sanitárias, mas, indiscutivelmente, como esse gráfico mostra, você tem uma diminuição do número, tanto relativo como absoluto dos pobres e da vulnerabilidade social. Portanto, é um debate extremamente rico, muitas vezes se olha para a metade vazia do copo, mas nós precisamos também olhar para a metade cheia do copo e entender que existem realmente questões que podem ser mais bem discutidas. O Angus Deaton, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, escreveu um outro livro, A Grande Saída, está bem ali, eu pensei em pegar, mas ele está muito, muito distante de mim aqui, eu vou talvez sair daqui, não é necessário ter que pegar o livro para mostrar uma coisa para vocês. Então, ele escreveu esse livro, A Grande Saída, recomendo também, junto com esse outro livro aqui, O Otimista Racional, são dois livros que mexem com, muitas vezes com percepções que a gente tem, muitas vezes, da sociedade. Ele vai discutir a questão da saúde, riqueza e a origem da desigualdade humana. O que o Deaton vai dizer? Um economista inglês que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, ele vai dizer na página 11 que hoje crianças nascidas na África subsaariana têm mais chance de completar 5 anos do que tinham as nascidas na Inglaterra em
1918. Ou seja, há um padrão de melhoria das condições de vida da humanidade. Então, ele vai justamente iniciar esse livro, A Grande Saída, debatendo temas como saúde, riqueza, as origens da desigualdade, afirmando duas coisas. Primeiro, que os padrões de vida hoje são significativamente melhores que os de um século atrás, e que a própria desigualdade é consequência do progresso. Aliás, observe que eu quero voltar aqui. É interessante porque o debate, existem dois debates que eu sempre alerto os meus alunos. Um é debater pobreza, outro é debater desigualdade. São duas coisas que aparentemente são parecidas, mas não são. A desigualdade envolve um debate sobre pobreza, envolve. Até porque você tem desigualdade porque você tem uma separação, um aumento da desigualdade entre pessoas. Você tem uma classe social mais abastada, você tem uma classe média, você tem uma classe mais pobre, isso aumenta a desigualdade. E outro debate é a pobreza. Para você melhorar o problema da desigualdade, você precisa acabar com a pobreza. Mas você não pode olhar somente para o debate em termos de pobreza. Por quê? Porque a desigualdade ela é resultado do quê? Resultado da mobilidade social. Se há desigualdade, é porque há mobilidade social. O problema é que se houvesse só pobreza. O problema é se nós tivéssemos aqui, em 1820, com 95% das pessoas em situação de pobreza. Mas, quando a gente chega em 2018, a gente vê que apenas 10% da população mundial vive na pobreza, significa que você teve um aumento da desigualdade. O desafio é não trazer os que saíram da desigualdade para a pobreza, para tornar todo mundo igual dentro da pobreza. O desafio é minimizar a desigualdade, criando elementos de mobilidade social, elementos que permitam a inclusão social, fazendo com que o número absoluto e relativo da população pobre, ainda existente hoje, diminua. O que o Dayton vai dizer sobre isso para a gente refletir? Na página 11 do livro vai dizer o seguinte: os padrões de vida hoje são significativamente melhores que os de um século atrás. E mais pessoas escapam da morte na infância e vivem o bastante para usufruir dessa prosperidade. Aliás, muitos dizem que o problema hoje no mundo não é mais a fome, né? Aliás, muitos dizem que obesidade mata mais do que fome no mundo. É o paradoxo que nós temos aí de uma sociedade da desigualdade. Então, você tem gente morrendo hoje de colesterol alto, de infarto, de alimentação equivocada, de sobrepeso, de comorbidade, muito mais gente morrendo, segundo alguns especialistas, do que pessoas morrendo de fome. Não que a fome não seja um problema. A fome, além de ser um problema, a fome é algo realmente chocante, é algo que precisa ser combatido. Quase 100 anos depois do nascimento do meu pai, apenas 5 em cada 1000 crianças britânicas não chegavam aos 5 anos. Ainda que esse número seja mais alto no que restou no campo carbonífero de Yorkshire, a mina de Turcroft fechou em 1991. É apenas uma fração minúscula do que era em 1918. Receber uma boa formação era algo tão difícil para o meu pai. É hoje direito de todos os britânicos. Está dizendo o seguinte, olha, há um processo de incremento, inclusive, de acesso a oportunidades, acesso à educação. Na minha geração, menos de 1 em cada 10 crianças britânicas cursavam a faculdade, ao passo que hoje a maioria tem algum tipo de formação superior. Ele continua. E ele diz o seguinte: vive-se melhor hoje do que em qualquer outro período da história. Mais gente enriqueceu e menos gente vive na pobreza. A expectativa de vida aumentou e já não é rotina para os pais ver 1/4 dos filhos morrer. Mesmo assim, milhões de pessoas ainda vivenciam os horrores da escassez e da morte prematura. O mundo é imensamente desigual. Ele continua. A maior fuga da história da humanidade foi a da pobreza e da morte. Durante milhares de anos, quem tinha a sorte de sobreviver na infância passava o resto da vida sofrendo com a extrema pobreza.
Impulsionados pelo iluminismo, pela Revolução Industrial e pela teoria microbiana das doenças, o padrão de vida aumentaram de forma significativa. As expectativas de vida mais que dobraram e as pessoas vivem melhor do que em qualquer outro momento da história. O processo ainda está em curso. Uma menina que nasce hoje nos Estados Unidos pode esperar viver mais de 80 anos. Esta estimativa oficial é, na realidade, muito conservadora, porque ignora quaisquer reduções futuras das taxas de mortalidade possíveis de ocorrer ao longo de sua vida. Em vista do progresso no passado, é implausível que, de repente, pare de haver progresso. É claro que é difícil projetar qualquer avanço futuro na área da saúde, mas não é despropositado supor que uma menina branca de classe média nascida nos Estados Unidos ricos de hoje tenha 50% de chance de chegar aos 100 anos. É uma mudança notável em relação à situação da bisavó dessa menina, nascida, digamos, em 1910, e que tinha, quando veio ao mundo, uma expectativa de vida de 54 anos. De todas as meninas nascidas nos Estados Unidos em 1910, 20% morreram antes de completar 5 anos, e apenas 2 em cada 5.000 completaram 100 anos de vida. Mesmo para sua avó, nascida em 1940, a expectativa de vida ao nascer era de 66 anos. E 38 de cada 1.000 meninas nascidas em 1940 morreram antes de completar 1 ano. O que ele vai dizer, portanto, Dayton, é que a história do progresso material é a história do crescimento e da desigualdade, obviamente. Com isso, eu tenho certeza que vocês têm total condição de responder a nossa questão norteadora de número 14. Lembrando qual é a nossa questão norteadora de número 14, de que forma a Revolução Industrial afetou o processo de desenvolvimento urbano, as condições de vida e o padrão de vida da classe trabalhadora. Com isso, nós terminamos a nossa 14ª aula da nossa disciplina História Econômica Geral, e eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, e nesse momento eu estou interrompendo